uma linda manhã, quando o sol surgiu em Jerusalém, Maria se levantou para velar o seu Senhor. Foi numa linda manhã, Maria saiu de Jerusalém. Dois anjos na tumba avistou, vieram do céu para contar boas novas, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou, Cristo vive, sempre exclamando com hinos e louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Foi numa linda manhã que Pedro e João de Jerusalém correram sem descansar até o local para confirmar boas novas, que o Senhor Jesus já ressuscitou. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou, Cristo vive, sempre exclamando com hinos e louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Como trombetas que estão a ressoar, toda a terra entoou, Cristo vive, sempre exclamando com hinos e louvor, Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Foi uma linda manhã, Jesus ao olhar para Jerusalém, Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Ainda que separados, ainda que cada um em sua casa ou até mesmo em algum tipo de trânsito, vamos nos voltar agora para a palavra de Deus. Vamos em nome do Senhor Jesus, o ressurreto, o que morreu, permaneceu 3 dias e 3 noites sepultado e ressuscitou durante o período noturno do primeiro dia da semana, Jesus Cristo, o nosso Redentor, que em nome dele estejamos unidos e ligados a Deus, unidos entre nós, ligados a Deus pela pessoa do nosso mediador. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Que a sua vida esteja sendo de testemunho da sua nova condição diante do Senhor, na presença da tua família, nos teus contatos quando você vai fazer alguma compra, no teu tempo sozinho, que você esteja vivendo o cristianismo. E você que tem saído para trabalhar, Deus te abençoe, te dê graça, te dê segurança, te dê um comportamento reto, digno, e que assim, todos nós, cada um em sua situação, estejamos honrando, adorando a Deus. E agora que estamos juntos ao redor deste trabalho, deste vídeo, vamos cultuar a Deus juntos. Vamos adorá-lo em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir que o Senhor, na pessoa do Espírito, nos mova em direção à adoração à Trindade Santa. Pegue a sua Bíblia. Se possível, junte a sua família. Vamos juntos adorar a partir da leitura das Escrituras. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, de onde leremos os versos 9 a 19.
Apocalipse capítulo 1, versos 9 a 19. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí e acompanhe a leitura que eu passo a fazer. Apocalipse capítulo 1, de 9 a 19. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Esse texto todo aponta para o personagem central. E o personagem central é aquele que é o primeiro e o último. Aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Estamos aqui para adorá-lo. Vamos louvar a Deus. Louvemos ao Senhor cantando Jesus em Tua Presença, música do nosso irmão Azaf Borba, com acompanhamento dele mesmo no vídeo a seguir. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui,
estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. O texto que lemos antes de cantarmos que estamos na presença do Senhor Jesus para adorá-lo e exaltá-lo, dizia, nas palavras do próprio Senhor Jesus, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Vamos adorar a Deus em oração. Ó nosso Deus e Senhor, seja o teu nome adorado. Seja o teu nome exaltado. Ó Deus, que a tua glória seja reconhecida por cada um dos entes criados, ó Deus. E que nós, redimidos, sejamos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, na tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo ministério de Jesus Cristo, pelo seu ministério de humilhação, por ele sendo Deus eterno, glorioso, todo-poderoso, Deus o Filho, assumir para si uma segunda natureza, a natureza humana, nascer entre nós na história, ser chamado de Jesus conforme a revelação do anjo, e assim, sendo o Salvador do seu povo, dos pecados deles, nós te adoramos, Senhor. Porque ele cumpriu cada uma das determinações que a própria divindade, na pessoa do Pai, havia expresso. E andando em santidade, na sua humilhação, demonstrou o que é viver diante de Deus de maneira piedosa. Nunca, jamais cometeu um pecado, um deslize, um erro sequer. E na presença do Pai, na tua presença, nosso Senhor, obteve mérito para viver como homem eternamente na tua presença. E assim ofereceu-se. E assim apresentou-se como cordeiro sem defeito. E assim como cordeiro sem defeito, foi levado ao matadouro, silencioso, reverente, humilde, bebeu do cálice que lhe era apresentado por ti, ó Pai, e morreu a nossa morte na cruz. Te adoramos porque essa morte tremenda, cheia de significado, abrindo o caminho dos pecadores que nele creem para a comunhão com Deus eterno, esta morte não foi eterna, essa morte foi temporária, é a morte de 3 dias e 3 noites em que ele ficou sepultado e ressurgiu dos mortos no primeiro dia da semana. Recebe de nós o culto a Deus, recebe de nós o culto na mediação de Jesus Cristo. Adoramos-te, ó Deus Trino, na mediação do Filho, no poder do Espírito, entramos na tua presença, no Santo dos Santos, local de adoração ao único Deus verdadeiro. Recebe, ó Deus, adoração de nós que passamos pelo véu da carne de Cristo, rasgada na cruz, e nos dando acesso a Ti, hoje e eternamente. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Vamos abrir agora as nossas Bíblias
no livro do profeta Isaías, no precioso capítulo 53. E vamos ler ali os versos 10 a 12. Isaías 53, de 10 a 12. Diz aqui o profeta, anunciando a palavra do Senhor, Isaías 53, 10 a 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa porção final de Isaías 53 fala evidentemente do servo do Senhor. O servo do Senhor que é o Senhor Jesus Cristo. E fala de coisas que não podem ser aplicadas a alguém que, ainda que altruísta, tenha morrido em lugar de outro e permanecido morto. Morreu, mas ressuscitou. E só assim é que ele pôde, como diz o texto, depois de ter sido moído, enfermado por causa do nosso pecado, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado, mas, diz o verso 10, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Morto acabou com seus dias. Ressurreto prolongará os seus dias. Verá a sua posteridade. Nós, a igreja. O 11 diz, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como um morto pode ficar satisfeito? Como pode ver o fruto do seu trabalho? Num ameio, ele fala do Senhor Jesus ressuscitado. E então fala no versículo 12, eu darei muitos como a sua parte. Que presente podemos dar a um morto? Nada. É dado o presente da igreja a Cristo, o cabeça da igreja, o esposo da igreja, recebe como presente do Pai, porque ele fez o seu ministério, morreu e ressuscitou. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos cantar uma música muito conhecida nesses dias e muito popularizada nesses últimos anos. É a música Isaías 53, cantada pelo grupo Sola. Acompanhemos enquanto os irmãos cantam com os nossos corações e até com as nossas vozes. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La 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 O texto que nós lemos antes dessa bela música do Projeto Sola falava do servo do Senhor, lá em Isaías 53. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, verá o fruto do seu esforço, do seu serviço e ficará satisfeito. E diz aí então o Senhor, o Pai, ao Filho: eu lhe darei muitos como a sua parte. Vamos orar a Deus agradecendo por sermos esta parte diante do Senhor? Oremos a Deus. Ó Deus, recebe a nossa gratidão na Tua presença, porque pelo ministério de Jesus Cristo, segundo o Teu plano eterno, o cumprimento no tempo nos inclui. E o Teu povo, a Igreja do Senhor Jesus, espalhada por este planeta, espalhada ao longo da história passada e certamente pela futura, até que Cristo Jesus venha a segunda vez. O Teu povo, Senhor, é grato na Tua presença, porque reconhece em si mesmo que nada há de qualidade, de virtude, de grandeza, nada há em nós que possa motivar a manifestação do Teu amor. Não há motivos para o Senhor se afeiçoar por nós, mas o Senhor o fez porque quis assim. E dentre todos os perdidos, elegeu aqueles que o Senhor quis, para que, arrependidos pelo mover do Espírito Santo, crentes no Senhor Jesus, fossem feitos novas criaturas. Nós te agradecemos, nosso Deus. Pedimos-te que perdoe ainda os nossos pecados, que pela mediação de Cristo, no sangue do Cordeiro, sejamos ainda purificados. Tenhamos, Senhor Deus, a nossa condição de acesso franco a Ti, não porque o Senhor a feche diante de nós, mas porque os nossos pecados fazem barreira entre nós e o Senhor. Tenhamos essa condição de acesso mantida, quanto ao que nos toca no arrependimento, e quanto a Ti, Senhor Deus, ainda, pela graça, pelo mérito de Cristo, a oferta e a consumação do nosso perdão. Vitaliza-nos a cada dia, santifica-nos a cada dia, que no poder do Teu Espírito a Tua palavra seja a cada dia mais assimilada, mais compreendida, mais
praticada, tudo isso por ser mais crida por cada um de nós. Nós oramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Peço a você que agora me acompanhe na pregação da palavra do Senhor. Nós vamos trabalhar sobre esse tema. Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. No dia que marca a celebração máxima da ressurreição no ano, pois cada domingo é a celebração da ressurreição de Cristo, neste nós vamos fixar os nossos olhos nessa condição. Como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Vamos fazer isso a partir do texto de Mateus 27, versos 51 a 53, que durante a pregação será lido e será exposto. Peço a você que acompanhe, então, a pregação da palavra do Senhor. Nesses dias, como ao longo da história humana, poucos são os motivos que fazem as pessoas aceitar a ideia da morte. Alguns dos loucos, alguns dos desesperados, alguns cegamente obedientes a uma autoridade moral, alguns dos altruístas e todos os realmente redimidos aceitam a ideia de morrer, mas por motivos muito distintos uns dos outros. Aos loucos, dada a sua condição patológica, a aceitação da morte se dá por perderem a noção da realidade em que vivem. Dos desesperados, cabe dizer que, também patologicamente, desejam a morte para não perderem algo mais valioso aos próprios olhos, como a reputação, o conforto ou os objetos de desejo. Os cegamente obedientes são os que estão prontos a dar o passo irreversível frente à morte por cederem o controle da própria vida às vontades de outra pessoa ou a um sistema ideológico humano. Dos altruístas, talvez possamos dizer que se entregam à morte não por desejá-la, mas por amarem alguém ao ponto de se posicionarem entre este e um ofensor que se apresente letal. Essas condições variadas podem fazer alguém enfrentar a morte por covardia, cegueira ou amor. Nenhum desses, porém, salvo talvez os loucos, o fará sem medo. Em seu estado normal, a pessoa comum não aceitará a ideia de morrer sem que revolta e um senso de injustiça venham abatê-la. A morte assusta porque, afinal, ao senso comum, não se pode afirmar exatamente o que vem depois. Além disso, parece estar sempre ligada a algum mal feito, próprio ou de outra pessoa. Morrer seria a penalização máxima, cujo efeito seria de uma abrangência inalcançável e inexplicável. Essa não deveria ser a condição dos verdadeiros redimidos mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. O cuidado com a vida como dádiva divina, o zelo com o santuário do Espírito Santo, a primazia do reino de Deus em suas existências são motivos suficientes para que os cristãos não temam a morte. Contudo, há motivos ainda maiores revelados por nosso Senhor e registrados nas Escrituras para que ele não tema. O primeiro e máximo motivo é a palavra da promessa de Deus. Ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Está lá em João, capítulo 11, versos 25 e 26. É interessante que o Senhor concluiu essa afirmação com um desconcertante crês isto. Somente crendo em Deus poderemos crer em sua palavra e, consequentemente, poderemos crer que, crendo em Cristo, viveremos eternamente.
É uma sequência de passos na fé. Crer em Deus, crer na sua palavra, crer em Cristo Jesus, etc. Tudo segundo as Escrituras. Crês isto? O segundo motivo que funciona como aval para o primeiro é o fato da ressurreição de Jesus Cristo. Como registrou o apóstolo Paulo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Antes, ele havia dito: vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso tudo está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, antes no verso 20, agora versos 3 e 4. Crendo no fato da ressurreição de Cristo, creremos naquilo que comprova a promessa divina. É com base na ressurreição de Cristo que podemos crer sem dúvidas no ensino de Paulo aos Tessalonicenses ao dizer da ressurreição dos mortos quando da segunda vinda do Senhor Jesus em glória. Ele escreveu: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Na primeira, aos Tessalonicenses 4,14. Sabendo que a expressão os que dormem é um eufemismo, uma expressão mais atenuada da condição da morte, tomada da aparência assumida pelo corpo da pessoa que deixou de viver fisicamente. Depois de ensinar sobre o tema, o apóstolo concluiu: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A morte assusta, mas o cristão, o redimido, tem motivos para sentir-se consolado frente a ela. O terceiro motivo, vinculado à vida e que abate o medo da morte no coração do cristão, são as ações praticadas pelo Senhor Jesus durante o seu ministério de humilhação. Todos nos recordamos do relato da ressurreição de Lázaro, registrada no capítulo 11 de João. Ele estava morto havia 4 dias e foi levantado do sepulcro pelo poder do servo do Senhor, Jesus Cristo, o homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Lázaro podemos juntar o filho da viúva de Naim, lá de Lucas capítulo 7. E a menina que convencionou se chamar de Talita, embora o seu nome não seja mencionado nas Escrituras, lá em Marcos 5. Ele agiu poderosamente ao trazer pessoas que haviam morrido novamente à vida. Se ele o fez em sua humilhação, certamente o fará com muito mais poder e glória na sua exaltação. Há ainda outro motivo que muito fortalece a fé dos redimidos por Cristo Jesus. O Evangelho segundo Mateus traz um evento tremendo que causa espanto em todos os que leem o trecho de Mateus 27, 51 a 53. Vamos conferir o texto? Você já deve ter aberto a sua Bíblia lá. Mateus 27, 51 a 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nosso Senhor Jesus estava crucificado sob a pena física infligida por Roma e sob a pena espiritual que os pecados do povo eleito requeriam. Pendurado na cruz romana e sob o cutelo do sumo sacerdote eterno, a morte do Senhor se consumou. O que se registra no verso 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito.
Os fatos subsequentes foram tremendos. O sacrifício profetizado desde os tempos de Adão estava cumprido. A cabeça da serpente fora esmagada. Os pecados do povo foram cancelados e o acesso ao eterno foi obtido. Aleluia! Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, diz Mateus 27, a primeira parte do verso 51. Os redimidos em Cristo, feitos filhos de Deus por sua soberana vontade, passaram a ter franco acesso à majestade. A vida passou a ter seu sentido claramente identificado e a sua prática realizável. O cristão pode viver para Deus e desfrutar dele em comunhão eterna e pacífica. Aleluia! Esse efeito tremendo e incomparável foi seguido de outro menor, mas também maravilhoso. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os mais profundos estudiosos se debruçaram sobre esse texto e convém que nós também o façamos. Comecemos observando que terremotos são comuns na região de Jerusalém. Entretanto, não é possível crer que esse tenha acontecido naquele momento apenas por uma casualidade. Afinal, o soberano Criador domina sobre todos os eventos da criação, incluídos os terremotos. Também deve ser observado que as sepulturas de então, naquela região e cultura, apresentavam-se ao redor da cidade e eram constituídas de grutas naturais ou cavadas na rocha, fechadas por lajes de pedra na função de portas. Com o terremoto, muitas lajes podem ter se deslocado e caído, deixando o interior das sepulturas exposto ao meio exterior. Assim, o trecho tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, está vinculado imediatamente ao momento da morte de Jesus Cristo. O véu do santuário foi rasgado, houve o terremoto, fenderam-se as rochas e sepulturas foram abertas. As próximas afirmações no texto precisam estar ligadas ao evento mais significativo dentre elas. Observemos o texto. Muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Qual seria o evento mais significativo do trecho? A ressurreição de Jesus, lá no verso 53. Assim, temos que crentes em Cristo que haviam falecido em algum momento da história recente, pois entraram na cidade e as pessoas que os viram estavam aptas a reconhecê-las, ressuscitaram e saíram de seus sepulcros após a ressurreição do Senhor dentre os mortos. A sua saída se deu porque, tendo havido o terremoto, as lajes de pedra foram deslocadas e os sepulcros abertos. Na madrugada do primeiro dia da semana, após a ressurreição do Senhor Jesus, ressuscitaram muitos crentes e foram apresentar-se aos seus na cidade de Jerusalém. Aqui se apresenta o último motivo para que o cristão, o redimido, não tema a morte. Esse motivo vem sendo explicado, sendo o poder vitalizador do Cristo ressurreto e glorioso. Isto é, na sua ressurreição, o Senhor Jesus, que já tinha poder na sua humilhação, o poder da unção do Espírito, agora manifesta o seu poder, a sua autoridade sobre céus e terra.
Se houve as ressurreições de Lázaro, da menina Talita e do filho da viúva na humilhação de Cristo, agora na sua ressurreição são mencionadas muitas ressurreições de mortos de muitos dias. O Senhor certamente ressuscitará os seus em sua segunda vinda. Pode ficar descansado e sem temor, meu irmão, minha irmã. Crentes no Senhor Jesus Cristo têm várias razões para estarem seguros na mão do Senhor. Aleluia! Uma última questão se apresenta no texto. Aqueles que ressuscitaram na ressurreição de Jesus teriam sido ressurretos em sua condição corruptível ou incorruptível? Embora haja quem pense o contrário, eu sou dos que creem que ressurgiram à semelhança de Lázaro e enfrentaram a morte física uma vez mais. Digo isso porque Paulo ensina que Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Ele faz isso referindo-se ao grande dia em que o Senhor Jesus virá para pôr fim ao estado atual das coisas. Logo, aqueles ressurretos não podem ter sido ressuscitados glorificados, pois isso se dará apenas no último dia, na volta do Senhor Jesus. Que concluímos, então? Os crentes não têm o que temer quanto à morte por vários motivos. Porque Deus sempre cumpre a sua palavra. E Ele disse que quem nele cresce, ainda que morresse, viveria. Também porque o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, provando a sua palavra. Adiante, porque o Senhor, em seu ministério de humilhação, ressuscitou a alguns mortos. Por fim, porque o Senhor, na sua ressurreição e glorificação, ressuscitou a muitos mortos. Sigamos todos confiantes em Deus, irmãos. Não há o que temer. Falsos profetas, guerras, fomes, epidemias, etc., são coisas indicativas do princípio das dores. Estejamos alerta e confiantes em Jesus Cristo, nada temamos quanto ao futuro ou mesmo quanto à morte. Em Cristo Jesus estamos seguros. Ele ressuscitou. Nós ressuscitaremos. Amém. Vamos cantar este hino, irmãos. Morto e ressurreto. Hino do nosso inário Novo Cântico, de número 274. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o Redentor
ventura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Cantemos também o cântico Quando a Glória, do grupo Vencedores por Cristo. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Oremos, irmãos. Ó Deus, te damos graças porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E em breve cremos, Senhor Deus, Ele virá a segunda vez, manifestará a sua glória. Este mundo será transformado. Aquilo que é corruptível será destruído, consumido no fogo.
E nós, Senhor Deus, que merecemos o mesmo fogo, por tua graça, pelo mérito de Cristo, por sua morte na cruz, por sua ressurreição dentre os mortos, estaremos para sempre na tua presença, transformados, os que ainda estiverem vivos fisicamente até aquele dia, ressurretos dentre os mortos, porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E então, para sempre na tua presença, viveremos verdadeiramente, honrando, glorificando, adorando o teu nome, desfrutando de ti e indo, Senhor Deus, até aquele ponto em que o Senhor planejou para a nossa existência, glorificando-nos também à semelhança do santo servo, teu Filho, o Senhor Jesus. Glória seja dada ao teu nome. Fortalece os nossos corações, concede-nos esperança, nosso Deus, e firmeza na fé, para que a cada dia, Senhor, não nos desesperemos, ao contrário, alimentados por ti mesmo, segundo a tua palavra, vivamos na fé, na esperança e no amor, para a glória do teu nome e em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja. Amém. Ainda mais tarde, se Deus quiser, estaremos juntos no culto noturno. Lembre-se dos missionários. Lembre-se de ofertar aos missionários. Lembre-se de estar presente com a tua família. Lembre-se de honrar a Deus com a sua devocional. Lembre-se, a vida toda se passa na presença do Senhor. A Ele a honra, a glória e o nosso louvor. Um ótimo dia, uma ótima semana. Até breve, se Deus quiser.